Então, o que eu vou propor aqui, o que eu vou discutir nesse vídeo é o seguinte, é de uma forma ou de outra. A gente tem duas alternativas do que vai acontecer mais pra frente. Primeiro eu vou falar o que tem menos chances de acontecer. O que tem menos chances de acontecer, que aliás já foi discutido algumas vezes aqui no canal, eu já fiz até vídeos a respeito. Tem um que diz que a mulher ocidental ela não vai abrir mão dos direitos delas, né, dos direitos extras, dos privilégios. A primeira coisa que tem menos chance de acontecer é a mulherada abrir mão dos direitos extras, dos privilégios delas, pelo menos do que elas ganharam de direitos a partir lá de 1950, mas preferencialmente, para deixar o negócio justo mesmo, tudo quanto é direito extra que elas ganharam desde 1900, então é uma coisa de meio século ou um século inteiro. Mas como eu já disse, eu vou começar pelo que tem menos chance de acontecer. Elas não vão fazer isso. Isso é fato. Elas não vão fazer isso. Aliás, eu não lembro até quem é que falou uma vez, acho que foi até o DDJ, ou algum outro cara lá no TFM Show, eles disseram o seguinte, que mesmo que tu tenha uma geração mais nova de mulheres assim que estão vendo que o feminismo, o socialismo não dá certo, e elas querem dar uma de trad thoughtzinha, elas querem dar uma de mulher de direita, tradicional, a questão é a seguinte, a mulher jovem, ela ainda tem a possibilidade de mudar o discurso dela e conseguir arranjar um alfa, um beta, que vai ser um provedor que vai dar uma vida mais tranquila para ela. E ela pode se comprometer com ele através de casamento, paternidade e maternidade para ter essa vida fácil. Só que o problema é que as mulheres mais velhas, as encalhadas, divorciadas, com ou sem filhos, que não têm um marido do lado delas, que viraram esposas do governo, essas mulheres elas vão continuar votando em mais socialismo, votando em mais feminismo, para detonar com os homens, porque é óbvio, elas não têm mais chance nenhuma com os homens, e elas vão votar contra os interesses dessas mulheres mais jovens, que podem até querer resolver o problema, entendeu? Então não existe tanto assim uma união entre as mulheres. Existe uma união entre as mulheres quando elas estão na mesma situação. Quando tem um monte de mulher encalhada ali, não querendo que seja feita a reforma da Previdência, elas se unem. Mas quando tu tem uma mulher mais jovem, de uns 20 anos, que tem tais alternativas, tais opções de vida, tais perspectivas de vida pela frente, ela não vai encaixar totalmente com uma mulher que já está com 40, 50, 60. Não é bem assim. Então a gente pode ver, por exemplo, talvez a geração Z, assim, mulheres da geração Z, quererem honestamente virar tradicionalista, conservadora, só que daí a primeira barreira é as mulheres mais velhas que não têm mais essa opção, que vão ser contra porque elas querem depender do governo, elas querem o socialismo. E não só isso, por que os homens vão acreditar nessa mudança de comportamento feminino? Não só isso também, por que os homens iriam aceitar agora ter um papel de provedor, de chefe de família, né, de subsidiar totalmente ou parcialmente os custos da família, os custos da casa? Por que eles iam aceitar isso hoje em dia? Quando homem e mulher, assim, eles estão ambos estudando, ambos trabalhando, e aliás a gente tem mais mulheres nas universidades. Como algumas pessoas já falaram algumas vezes aqui no canal, é aquele negócio, a renda do homem é a renda da família. É para ele, para a mulher e para os filhos e para casa. A renda da mulher não. A renda da mulher é só da mulher. Compreende? Tanto que se ela quiser gastar com diversãozinha, com viagem, é a vontade dela. Tu não pode opinar a respeito disso porque tu vai estar sendo opressor. Então a primeira coisa que poderia acontecer é elas abrirem mão dos direitos extras, dos privilégios extras, para haver uma reconciliação, um reencontro dos gêneros e talvez uma renegociação do contrato social entre os homens e as mulheres. Comecei pelo que tem menos chance de acontecer. Isso seria as mulheres abrirem mão dos privilégios delas por bem. O que pode acontecer, que também é uma forma delas perderem os privilégios dela, é por mal. E daí como é que isso pode acontecer? Olha, isso pode acontecer através de um colapso político, um colapso econômico, no qual o governo abandona as mulheres e começa a cortar por uns direitos delas. Não vai ser de uma hora para outra, vai ser gradual. E tu pode dizer, não, mas isso não vai acontecer. Cara, na Europa está acontecendo. Essa discussão que a gente está tendo agora de igualar a idade de aposentadoria de homens e mulheres, na Europa já ocorreu. Tem um monte de país que lá já está igualado. Inclusive tem mulheres que estavam achando que iam aposentar mais cedo e descobriram agora, nos finalmente, quando estavam com 60, que elas vão ter que trabalhar mais 5 anos. Então, muito engraçado, né? A pessoa tem que se manter informada. Só que também o que pode acontecer é uma invasão. Como a gente está num mundo extremamente civilizado e muito globalizado, dificilmente vai ser uma invasão violenta, mas pode ser uma invasão através de imigrantes muçulmanos, imigrantes africanos, de países e sociedades que são mais patriarcais e começam a vir para cá, e conforme eles forem crescendo na população, eles vão ter a voz deles política, eles vão querer mudar a cultura do país.
Então se tu vê o seguinte, países ocidentais, a mulherada tendo 1,5 filhos, um filho, aí chegam os imigrantes de sociedades mais atrasadas, mais patriarcais, né? Não estou falando que patriarcal e atrasado é sinônimo, mas são as duas características que vão jogar em cima, né? Qualquer coisa que busque mais igualdade ou mais direitos para quem tem mais responsabilidades é considerado como patriarcado, né? Mas enfim, vamos por esse argumento. A questão é que os imigrantes vão chegar tendo, mesmo que os imigrantes chegam de uma forma bem conservadora tendo só 2 filhos, eles já estão ganhando. Questão de 1 a 2 gerações, eles chegam próximo de se tornar a maioria. Então imagina se os imigrantes chegam fazendo 3, 4 filhos. Não só isso, tem outra questão. A gente tem o pessoalzinho progressista, esquerdista, que vive nas torres de marfins deles, brasileiros mesmo. Só que daí tu tem o povão mais evangélico, mais simples e etc. Eles têm mais filhos, compreende? Esse é o jogo da democracia. A culpa não é minha se o pessoal quis voto universal. Eu sou contra o voto universal, mas enfim, se eles querem, eles têm que jogar as regras do jogo. É tão engraçado, tão irônico, porque o pessoal que defende com maior veemência o voto universal é justamente o pessoal progressista que não quer saber de ter filho, entendeu? Mas enfim, então, as mulheres elas podem perder os direitos delas por bem, elas abrindo mão dos direitos delas, ou por mal, os direitos sendo tomados, ou simplesmente o governo tirando, ou os imigrantes chegando. Outra coisa que pode acontecer também, né? Os homens se tornarem mais red-pilados. E a gente pode ver atualmente que não é nenhuma questão agressiva, não é uma questão de todos os homens ficarem sabendo a respeito de MGTOW ou de Red Pill. Não. Até mesmo o Stardust, o Thinking Ape, ele falou anos atrás que vai chegar uma hora que o rótulo de MGTOW não vai ser necessário, porque a misandria vai estar tão pesada na sociedade, seja vindo do governo, vindo da mídia, ou até mesmo do comportamento feminino se tornando cada vez mais tóxico, até mesmo o homem mais comum, que não é informado a respeito de nada, nem fica muito tempo na internet, ele vai se afastar. E a partir do momento que o cara se afasta, ele vai dedicar a vida só a si mesmo. Como eu já disse algumas vezes aqui, na época que os homens eram os chefes de família, que sustentavam todo mundo, tu podia ver que 3/4, 2/3 do salário deles era para a família. O que sobrava era o que ficava para ele. Basicamente o cara sustentava uma família e vivia com uma misadinha para ele, porque o resto do dinheiro era da família. Agora o que acontece a partir do momento que tu tem uma sociedade que o pessoal não tá casando, mulherada ou tá tendo filho sozinha ou fora do casamento, e os caras estão ficando solteiros, tendo um relacionamento aqui ou ali, sempre com prazo de validade no relacionamento, o cara pode facilmente se tornar minimalista e se aposentar mais cedo, entendeu? Então pode ser ou uma falta de apoio direta ou indireta, ativa ou passiva. Os homens eles podem simplesmente parar de apoiar os direitos feministas de forma ativa, chegando martelando lá, a gente tem que mudar isso, como tem alguns caras que estão fazendo, por exemplo, na reforma da Previdência agora, ou simplesmente ser passivo, olha, não vou mais ficar sustentando mulher, não vou mais ficar cuidando de mulher, e a partir do momento que o cara se torna um solteiro que quer ter um estilo de vida minimalista, ou se aposentar mais cedo, fora do INSS, é um tipo de resistência. Talvez não direto, não tão ativo, mas passivo, o cara tá se negando a ficar sustentando a máquina, se negando a ficar sustentando ou participando do jogo. E o governo ele não é trouxa. O governo ele é bem pilantra, ele é bem filha da p***. Se ele tiver que abrir mão das mulheres, parar de cuidar delas para manter o jogo deles rodando, para se manter no poder, ele vai fazer isso. Quer exemplo? Olha pra Europa. A mulherada lá tá cacarejando até não dá mais por causa da perda de direitos, né? Privilégios delas. Porque o governo ele já tá olhando, a mulher europeia não é fértil. A mulher europeia não tá tendo nem 2 filhos. Vamos investir nas muçulmanas porque as muçulmanas são o futuro. Enfim, eu comecei pelo que tem menos chance de acontecer. Que seria as mulheres perderem os direitos delas, ou elas abrindo mão, ou o governo tirando, ou os homens tirando, ou não tendo nem recursos mais públicos para manter esses direitos, e daí o negócio tem que retroceder. Inevitavelmente vai ter que retroceder 50, 100 anos. Agora eu vou falar do que tem mais chance de acontecer. O que tem mais chance de acontecer é o seguinte. Teve uma comparação que o TFM fez uma vez, eu não lembro qual dos 2 programas dele, mas isso faz tempo. Ele falou, comentando assim a respeito de e as mulheres no futuro elas vão se tornar basicamente a mesma coisa que aconteceu com os cavalos quando o automóvel foi inventado. Resumindo, tu tinha o cavalo que era caro pra caramba, só a aristocracia, o pessoal mais rico tinha, e vamos comparar com o relacionamento de casamento e paternidade hoje em dia. Olha a quantidade de custo, a quantidade de risco, a quantidade de incomodação. E daí surge uma alternativa mais barata, menos arriscada e mais eficiente, como seria o caso do automóvel comparando com um cavalo. Então, basicamente, quem tem cavalo hoje em dia
É quem tem rancho, é quem é rico pra caramba, porque imagina o preço que é pra manter um negócio. Agora carro, praticamente qualquer pessoa que quer ter um carro, tem um carro. Então basicamente isso é que é o futuro da mulher, se o negócio continuar seguindo do jeito que está seguindo. Não é à toa que a gente fala do útero artificial. O útero artificial é algo bem mais pra frente. Mas eu acho que enquanto eu estiver vivo, eu vou acabar vendo. Não é uma coisa que vai surgir só depois de eu morrer. Imagina pro pessoal que é mais jovem. Então, basicamente, o útero artificial, se tu for parar pra pensar, vai ter pressão para ser feito, para ser desenvolvido, porque a mulherada também não vai querer passar mais pelo processo de gestação. Inclusive aquelas que congelaram óvulos, mas já estão velhas demais e não tem útero que funcionam, elas vão querer ter uma alternativa para elas. Mas eu comecei já pelo fim da jogada, que seria o útero artificial. O útero artificial basicamente é o checkmate. É o checkmate. A hora que o útero artificial ele é desenvolvido, ele é comercializado, acabou. Acabou, e eu vou explicar por que é esse acabou. O que é toda essa resistência que está ocorrendo do feminismo dos últimos, desde a década de 60, 50, últimos 70 anos? É uma resistência para manter as regras do jogo do jeito que era antigamente, antes da década de 50 e 60. Tanto que a gente pode ver a quantidade de cara que é metida tradicionalista, conservador. Quer dizer, a gente vive num mundo que a mulher pode estudar o que ela quiser, ela pode trabalhar no que ela quiser. A lei garante que o homem e a mulher eles têm que receber o mesmo salário e tudo mais. Porém, tu ainda tem uma massa de mulheres que ainda quer ter relacionamento só com um cara que tenha mais recursos, mais status do que ela. Que ainda quer ter um cara que tenha mais dinheiro do que ela, para quando eles se juntarem e assinarem um contrato de casamento, ou até ter uma união estável, ela poder ter uma vida mais tranquila e ter o cara subsidiando ela. Então essas são as mulheres que estão resistindo à mudança, resistindo à transição, porque elas querem manter o benefício anterior e ainda quer ter acesso ao benefício atual. E o mais engraçado é que tanto em cara blue pill, ou carinha conservador, ou feminista, tem um monte de cara que ainda quer jogar pelo jogo antigo, compreende? O cara ainda acha que ele tem que ter aquela mentalidade de ele tem que viver para servir o Estado, os descendentes e as mulheres. E isso, se tu for analisar, é de certa forma uma falha de seleção natural. Eu vou explicar. E por que é uma falha de seleção natural? Porque a gente tem a Seguridade Social, a gente tem um governo extremamente socialista e basicamente não deixa esse pessoal que quer se manter ao jogo antigo, não deixa esse pessoal que não quer se adaptar, simplesmente definhar e não fazer mais parte do futuro. Porque se tu for analisar, qual seria a mudança? Vamos pegar. Ok, a gente tem 10 mil anos aí pelo menos 10 mil anos de civilização humana, civilização mesmo. E durante até os últimos 100 anos, digamos, mulherada foi extremamente dependente. Tudo quanto é trabalho exigia a força braçal masculina, a mulher só conseguia fazer algumas coisas dentro de casa ou um outro servicinho aqui ou ali, e como elas tinham menos força física e todo o trabalho dependia de força física, a remuneração delas era inferior. Pois só a partir do último século, quando a sociedade se tornou mais civilizada e teve mais acesso a mais tecnologia, isso começou a ocorrer também já desde a Revolução Industrial, mas se agravou mais no último século, que a mulher ela teve acesso também a poder trabalhar, poder adquirir a provisão dela sozinha, sem depender do homem. E a parte da civilização, da sociedade se tornar mais civilizada, é que ela se tornou mais segura. Todo mundo paga imposto para manter exército, manter polícia, então a gente tem uma sociedade bem mais segura do que foi durante a maior parte da história da humanidade. Então veja só, a mulher ela foi liberada da casa, da obrigação de ter que ser uma esposa, cuidar dos filhos e tudo mais, porém as mulheres que não querem se adaptar, elas ainda ficam usando isso como desculpa para elas não trabalharem quanto o homem, não produzir tanto quanto o homem, não estudar tanto quanto o homem, não contribuir tanto com o INSS ou com os impostos quanto o homem, porque vão começar a falar da dívida patriarcal e etc e tal. Quer dizer, hoje em dia uma casa, qualquer casa tem aspirador, máquina de lavar roupa pelo menos, ar-condicionado, ventilador, etc, fogão, e daí a mulher ainda quer falar que não, que ela tá ralando tanto dentro de casa quanto a avó, quanto a bisavó dela. Palhaçada. E daí da outra contrapartida tem os homens que também querem jogar esse joguinho antigo. Então quem que é o pessoal que se adaptou? Que realmente estaria seguindo assim a seleção natural? Não tanto os homens quanto as mulheres que não estão querendo jogar esse jogo antigo. É aquela coisa assim, se eu quiser ter filho, eu vou ter filho. Se eu não quiser ter filho, eu não vou ter filho. Se eu quiser casar, eu vou casar. Se eu não quiser casar, eu não vou casar. Só que a questão principal é a parte da independência. A questão da independência é o seguinte, não, eu vou trabalhar, eu vou me bancar e eu não vou depender de nenhuma outra pessoa. Posso até juntar as trouxas com alguém, mas a gente já não estou recomendando aqui no canal porque a gente está ciente das leis. Mas assim, imagina para a pessoa blue pill, para a pessoa que está dentro da Matrix.
ela, até hoje tem um pessoal já que pensa, não, posso juntar as trouxas, mas tem que ser separação total de bens, o que é meu, o que é dela é dela. Tem muita gente que ainda tá na Matrix e pensa assim. Só que o diferencial é o seguinte, esse pessoal ainda é minoria. Tanto os homens que estão querendo ter, de certa forma, essa independência, essa igualdade, e as mulheres também, são minorias. Na verdade, a minoria maior está nas mulheres, porque as mulheres elas têm aquele apoio e aquela dependência natural da sociedade. Se tu tem um parente passando necessidade, existe toda uma pressão biológica e social maior para a família e familiares ajudarem ela e cuidar dela. Até mesmo a justiça faz toda uma pressão para ficar tratando as mulheres como coitadinhas, da mesma forma o sistema político. Resumindo, a mulher ainda tem uma alternativa extra, ela ainda tem algum apoio. É que nem algumas pessoas falam que a mulher ela tem uma alternativa, uma opção que o homem não tem. Se ela está apertada financeiramente, ela pode tentar arranjar um namorado e tentar encantar o cara e ficar um tempo morando com o cara até ela conseguir se reerguer. Se ela não quiser trabalhar também, ela pode se comportar de certa forma, enquanto ela ainda é jovem e atraente, simplesmente colar num cara e virar uma dona de casa profissional. Fazer um filho com esse cara, 2 filhos com esse cara, talvez até divorciar, fazer filho com outro cara e simplesmente poder ter acesso a várias fontes de renda de pensão e ainda aquela provisão legal, que pode vir de uma partilha de bens de um cara desavisado. Só que o homem não tem essa alternativa. O homem, ele ou vai ou racha. O homem é praticamente aquele pássaro ali que tá deixando de ser filhote, e daí vem o pássaro pai, o pássaro mãe, e joga ele pra fora do galho, ó, ou vai bater asa e voar, ou vai cair e vai definhar. Não é à toa que quando eu fui fazer pesquisas do IBGE, mostrou que atualmente no Brasil a gente tem 10% de homens que não trabalham, que devem depender da família, não vão depender da mulher, porque é onde já se viu mulher sustentar homem, né? Não existe. Mas, em contrapartida, a gente tinha 30% de mulheres que não trabalham. E estão sendo sustentadas ou por familiares, ou por namorado, ou por marido. E daí já tem aquele choque, né? Aquele choque de que, se desde a década de 80 as mulheres são maioria nas universidades, por que elas são maioria nas pessoas que não trabalham? Compreende? Então a mudança, a transição, teria que ser esse negócio de ter um relacionamento mais de igual para igual, o que é de um o que é de outro é de outro, enquanto eles estão juntos eles juntam recursos, enquanto quando eles se separam os recursos, ninguém toma o que é de ninguém. Só que tu pode ver que tem muito homem que ainda está preso na Matrix, tem uma minoria dos homens que se adaptaram a essa nova situação, de que pode se relacionar com a mulher de forma temporária, às vezes até durante anos, e a hora que for terminar, termina, não tem nenhum tipo de obrigação, não tem que ficar sustentando, ainda mais se não teve filho. Só que em contrapartida, nas mulheres, a quantidade de pessoas que já se adaptou a esse novo paradigma é menor ainda. É menor ainda. Tem uma quantidade muito maior de mulher que é dependente e que não, elas foram liberadas, mas elas não querem ser emancipadas, elas não querem ser responsabilizadas pelas decisões delas, elas não querem ser independentes de verdade. Eu tenho a regra dos 20%. Eu acho que 20% das mulheres elas são independentes, seja do governo, seja de família, e desses 20% tem 5% ali que consegue competir de igual para igual com os homens. Mas enfim, não ocorreu essa transição. Então tem um monte de gente que está querendo se apegar ao sistema antigo, a seleção natural não está funcionando também por causa da interferência do Estado, do socialismo. Mas enfim, eu falei a respeito do útero artificial e o fato de que a mulher ela vai começar a se tornar um artigo de luxo a hora que tiver útero artificial e robô ser porque os riscos, os custos e talvez até os benefícios de ter um relacionamento com uma mulher não vão ser o suficiente para compensar manter elas ao invés de ir para coisa nova. E por que eu comentei aquele negócio a respeito do pessoal se adaptando, da seleção natural, do pessoal que aprendeu realmente a ser independente? Porque é o seguinte, quando começaram a falar do bafafá das bonecas nos últimos 2 anos, o pessoal começou a se comportar como se não, meu Deus do céu, agora está surgindo essa concorrência contra as mulheres, essa alternativa para os homens que não querem se relacionar com mulheres e começaram a falar que isso é misoginia, etc. E eu já argumentei que só notaram isso agora porque o preço de uma boneca é pelo menos uns $2.000, uma de qualidade. Só que a questão é a seguinte, desde o começo ali da liberação da revolução feminina, lá da década de 60 e 70, e com o crescimento absurdo da regra 80-20, as mulheres já começaram a ser substituídas desde aquela época. Só que como ainda tinha muito jogo querendo jogar o joguinho de se tornar marido, papai e provedor, não fez tanto choque nelas, não foi um peso tão grande. E, aliás, as mulheres até a geração X
e boomers, elas ainda tiveram acesso ao melhor dos dois mundos. Elas tiveram acesso ao mundo de, olha, eu posso trabalhar, eu posso estudar, só que elas tiveram acesso ao mundo de, olha, eu posso me casar, me tornar uma dona de casa e depender do maridão. E talvez divorciar e pegar partilha de bens e pegar pensão, porque as leis ainda não estavam atualizadas e adaptadas e os homens também não estavam conscientes da nova situação. Então essa substituição da mulher pelo homem, quer dizer, da mulher para o homem, estava ocorrendo desde a década de 60, 70, mas como o pessoal ainda não estava se adaptando, não estava consciente do que estava acontecendo, não foi um choque tão grande. Então imagina o seguinte, desde a primeira Playboy, da primeira Hustler, desde os primeiros de VHS e DVD, a mulher já estava sendo substituída pelo homem. Conforme foi aumentando a idade de casamento e de paternidade, houve uma época que todo mundo casava e tinha filho com 20 anos, depois foi subindo para 25, 30 e agora a gente está no absurdo dos 35. Boa sorte tentando engravidar, minha filha. Mas enfim, se tu pega ali desde a década de 70, 80, 90, 2000, olha, já tem quase uns 40, 50 anos que as mulheres estão sendo substituídas. Porque o que acontecia com esse cara? Imagina o cara que não tem recurso, não tem status, é meio feio. O cara demora até arranjar uma namorada. Talvez até se tá numa época mais antiga, mais tradicionalista, o cara demorava mais a conseguir arranjar uma esposa. Quando ainda tinha um pouco daquele estigma do fora do casamento. O que esse cara ficava fazendo enquanto ele não tinha uma namorada, não tinha uma esposa? Ele estava indo para as alternativas, ele estava indo para as concorrências. É aí que entrava a revista. É aí que as locadoras tinham aquela sala que só podia entrar adulto, entendeu? Aí tinha os VHS, tinha os DVD, começou a internet, tinha foto para tudo quanto é lado. Conforme a velocidade da internet foi aumentando, começou a ter um monte de site de streaming, vídeos e tudo mais. Então o acesso as alternativas e a qualidade e a quantidade das alternativas foi crescendo cada vez mais.